Senta que lá vem a história. Sim, mas vem uma história para que nós clareamos as nossas projeções e as nossas escolhas. E aí, crocheteira de plantão, tudo bem com você? Vamos seguir aqui comigo? Vamos crochetar junto e fazer algumas reflexões juntas? Essa peça que vocês estão fazendo, vocês estão me vendo fazer aqui, é uma blusa. E aí a gente conversa sobre a questão que eu falo para vocês de se priorizar, né? Esse é um assunto bem interessante que eu vou trazer junto aqui para vocês, além da gente falar sobre nicho, né? Mas eu quero contar uma história antes disso para vocês, que é o seguinte. Não vou contar a história depois. Vou contar sobre a história de se priorizar. Essa blusa eu comecei a fazer, gente, deve ter pelo menos 2 ou 3 invernos que eu comecei e não terminei. E aí depois eu falei para vocês, por que a gente termina a encomenda que alguém foi lá e nos pagou direitinho, e nós recebemos por ela, e depois a gente tem tantos horáriozinhos, volta e meia, e o nosso fica para depois, fica para depois, fica para depois. Enquanto nós acharmos que tudo nosso pode ficar para depois, as energias do universo, Deus, vai trazer as coisas dos outros primeiro, depois a nossa. Porque nós mesmos já dissemos para nós mesmas, nós podemos ficar para depois. Sim, fiquem atentas a isso, ok? Vocês vão escutar uns galos, algumas coisas aqui, porque eu tô na roça 1. E aqui na roça 1 tem um vizinho aqui no fundo que tem galo, tem galinha, 5 horas da manhã, 3 horas da tarde. Então, alguns barulhos vão existir e não tem como. Mas eu queria trazer a reflexão sobre prioridade para vocês e que é bem interessante, além do assunto de nicho, um pouquinho aqui pra gente viajar enquanto eu fico aqui fazendo esse crochê e vocês ficam aproveitando e crochetando por aí, ouvindo essas reflexões. E como eu sempre falo para vocês, o que for verdadeiro para vocês, absorvam. Escrevam aqui embaixo. O que vocês também não concordarem, não, eu não acho que é dessa forma, escreve também aqui embaixo. A gente conversar é muito interessante. É legal que nessa plataforma eu nunca achei que isso conseguisse acontecer, mas eu já estou adquirindo boas amizades de crocheteiras de locais tão distantes daqui, de outros estados, em que a gente tem a possibilidade de trocar de ideias uma com a outra, né? Mesmo sendo a plataforma do YouTube tão interessante como é, tá? Esse fiozinho aí eu mostrei aqui pra vocês, é um fiozinho que ele não é torcido. São 4 fios, ele vai fazendo um degradê. Eu achei linda quando eu vi essa linha e resolvi fazer uma blusa, né? Lá vamos nós. Eu falei que agora eu vou me priorizar em fazer essa blusa que eu vou vestir ela nesse ano. Ainda falta as mangas. Vocês vão ver que é lento o processo, porque a linhazinha toda hora é um fiozinho por um outro fiozinho. E a agulha, gente, é fina essa danada aqui. Acho que essa agulha, ela é 2,5, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou 3. Bem, pra mim é fina, perto de outros trabalhos que eu faço. Então, o que eu tô falando sobre priorizar? Quem me acompanha aqui também, muitas pessoas também devem conhecer a Loren, né? Que é a Lorena, né? E é bem interessante, eu acompanho ela há um tempo já antes mesmo de abrir meu canal, que eu já acompanhava o serviço dela, de outras meninas aqui, da Dani Santos. E sabe o que é interessante? Eu vendo as meninas começarem a se priorizar. Gente, isso me dá uma felicidade. Por que dá uma felicidade? Porque pessoas como eu, que sou uma microgotinha no oceano, às vezes tenho menos capacidade de ajudar vocês a conseguirem se despertar para algumas coisas. E eu espero que eu possa contribuir para que vocês despertem nessas coisas também. E vendo elas modificando a forma de trabalho delas para uma forma melhor de vida para elas, me faz muito bem, muito feliz, porque eu sei que elas influenciam muitas que estão começando. Nós merecemos ganhar bem pelo que a gente faz. E não só simplesmente se basear só em um salário. Eu mesmo coloquei aqui para vocês a questão de precificação das aulas, de como que faz. Ainda não terminei, faltam 2 aulas. Vou mostrar para vocês como que vocês calculam o material com as regras de 3, que é uma outra aula que eu vou trazer para vocês. E alguma coisa também sobre lucro. Vou trazer essas outras aulas para vocês. Mas nesse momento eu estou na roça 1. E na roça 1 eu não tenho acesso ao meu computador, eu não tenho acesso às senhas da minha internet, de algumas coisas, então eu não consigo mexer no que já está pronto no meu telefone. E como eu vi esse vídeo da Loren, eu quis vir aqui trazer essa informação para que vocês reflitam. Primeira questão que eu falei sobre nicho, né? Que é a questão de, será que nicho é importante ou não? Por exemplo, a Loren, né? Assim como o Crochê da Lu, assim como a Dani Santos, as meninas trabalham como a da casa e principalmente tapetes. Será que elas teriam facilidade se elas trabalhassem com a linha de tapete, vai lá e faz um cropped, faz uma bolsa no meio do caminho, ou de repente faz uma capa de almofada, ou de repente fez um biquíni, aí depois sai uma saída de praia.
Existem possibilidades para todas as situações. Ou de repente faz roupinha para boneca Barbie. Igual já vi uma moça que eu sigo que eu adoro e como eu era doida para fazer quando criança. E aliás, eu ganhei minha Barbie com 15 anos, né? Devido às situações financeiras da minha família. Quando eu era pequena, as coisas eram mais contadas. E aí o que acontece? Até hoje eu tenho essa Barbie. E eu cheguei a fazer roupa de crochê para ela, vocês acreditam? Se um dia eu achar, depois eu trago aqui para vocês verem. Eu tenho isso guardado em casa. Até essas roupinhas eu guardei. Inclusive a Barbie. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, o que eu quero falar para vocês? Ela está modificando algumas coisas para que ela tenha uma prioridade junto com as filhas nas férias. Gente, o que a gente leva da nossa vida? É o nosso trabalho ou a nossa vivência aqui na Terra? Não estou dizendo que nós temos que ficar à toa. Não estou dizendo que nós temos que trabalhar demais. Não estou indo contra nada do que é acontecendo hoje no sistema do planeta dos macacos. Eu estou querendo te dizer que a hora que você vai priorizar junto com teus filhos, junto com seu esposo, sabe por quê? Porque a hora que eles mais vão lembrar depois de vocês foi de quando eles eram crianças e vocês estavam presentes. Os momentos que eu guardo na cabeça dos meus pais, e eu que estou, doenta, já estou com mais de 40 anos, são todos os momentos de criança. Eu lembro de churros e amo comer churros porque eu comia churros com a minha mãe. Quando nós íamos no centro da cidade, e eu chamava que nós íamos na cidade, a gente falava cidade, ao invés de falar centro da cidade, né? Quando eu morava lá em BH, em Minas. E nós comíamos uns churros, aquele churrozinho baratinho, assim, no carrinho de pipoca, assim, que tem do lado, assim, perto do ponto de ônibus. E aquilo era maravilhoso. Eu e minha mãe. E então, e agora? Agora eu posso comer churros com ela? Posso, mas eu tenho que ir lá no outro estado e simplesmente depois de adulto a gente faz outras coisas, outras prioridades. Não que nós não deixamos de ver nossos pais ou de estar próximos deles, mas eu estou dizendo que o que nos marca foi quando nós éramos crianças, lá atrás. E que memória você vai deixar para seu filho? Que simplesmente você ficava 12 horas só fazendo o seu crochê? E às vezes, muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, às vezes, simplesmente, o conforto de trabalhar em casa ele é maravilhoso. Vocês já conseguem ter uma proximidade. Eu sou a favor dele também. Aliás, eu adoro essa situação de poder estar em casa para fazer as coisas. Outro dia saiu um videozinho meu aqui, saiu um pedacinho do meu cachorro no último vídeo. Por quê? Porque ele é um cachorro de idade. Na minha casa tem tapete, na minha casa tem borrachado no chão, tem caixa de papelão, sim. Por quê? Porque ele é um jovem senhor. O que eu mostrei aqui pra vocês aqui, gente? Só pra mostrar aqui que eu tava marcando. Eu vim marcando de um lado pro outro, que como essa linha é degradê, gente, eu tenho que fazer de um lado da manga, cortar a linha e depois fazer do outro. Me dá esse trabalhinho que eu inventei, né? Depois eu vou trazer essa blusa aqui só pra mostrar pra vocês. E voltando aqui à situação de priorização, né? Priorização. Ela falando que ela vai deixar de fazer os kits de atacado da forma que ela está fazendo e que ela vai continuar trabalhando com os tapetes, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais suave. A gente está vendo muita crocheteira agora começando a ter ansiedade, outros tendo depressão, outros tendo outros problemas, outros passando problemas. Depois eu vou falar dessa bolsinha aqui para vocês. Essa bolsinha eu que fiz. Mas deixa eu acabar de falar sobre a questão das crocheteiras. Tendo vários problemas, por quê? Porque muitas vezes a gente fez a precificação, a cliente aceitou e nós não observamos. Numa moça, uma precificação que eu vi que ela fez agora há pouco tempo, na forma, no final das contas, ela vai, se ela fizer na mesma proporcionalidade no mês dela todo, ela não vai fazer nem R$ 400. Será que nós somos, assim, tão insignificantes para receber tão pouco? Será que nós não somos valorosos para receber bem por cada ponto que nós fazemos? Por cada minuto que deixamos de estar presentes com os nossos familiares? Porque muitas aqui, quando vão fazer as coisas, inclusive eu também, mesmo eu fazendo em quantidades bem menores, que eu já falei para vocês que eu tenho outras coisas além de crochê, que simplesmente, o que acontece com a gente? A gente se dedica muitas horas. E vender por nada, como preço de máquina? Será que a gente tem mais valor? Melhor dizendo, tem menos valor que uma máquina? A gente tem que pensar nisso. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz por ela se decidir em priorizar as filhas dela. É muito bom ver crocheteiras se dando valor. As meninas estão começando a fazer atividade física, estão entendendo o quanto que faz mal de não fazer. Estão entendendo que a alimentação muitas vezes não está legal e tem que ser melhorada. Isso é muito importante.
Porque nós não vivemos só um dia disso daqui. Esse ponto com essa agulha que eu tô fazendo, essa blusa aqui, que eu tô terminando, sabe aquela coisa que você compra como toda vez que a gente chega numa loja? Nossa, que lindo, adorei aquele fio, vou comprar. Mas e o tempo que a gente tá levando naquilo ali? Gente, se eu realmente for fazer uma blusa dessa para uma pessoa, acho que eu vou ficar um mês inteiro fazendo. Porque você faz e não sai do lugar. Ah, e se alguém, por exemplo, se interessar em querer uma blusa dessa aqui, igual essa daqui, é mais fácil eu vender a minha do que eu fazer outra. Entendeu? Por quê? Porque agora ela está ficando magnífica. Bem, pelo menos para mim, né, que gosto com degradê de cores. Mas não é esse que é o foco. O foco que eu tô falando é nosso merecimento. Quanto mais nós nos merecemos e cuidamos de nós, mais fácil fica. Então, a gente trabalhar algumas coisas na cabeça da gente. Por que a gente tem que manter um preço de uma peça por mais de 2 anos, ou por mais de... Aí o salário aumenta pelo menos uma média de 10% e a sua peça continua o mesmo valor? E a gente continua cada vez mais naquela coisa louca de aonde que tem um material mais barato. E aí a gente vai conseguir margens cada vez maiores para os clientes. Será que ele está sabendo quantas horas que a gente perde tentando achar um material mais barato? Saber que cada vez que a gente fica horas tentando procurar um material mais barato, é uma hora trabalhada, ela não foi tricotada de fazer um ponto igual eu estou fazendo aí. Mas ela foi dedicada em achar um material mais barato para que a gente faça um preço melhor para o cliente. Então também é trabalho. A hora que a gente vai lá e edita um vídeo e coloca na plataforma para que as pessoas nos achem, também é trabalho. Já pensaram nisso? A gente tem que tomar cuidado só por amar, achar que em certos momentos que a gente está fazendo, olha lá o fio como é que desfia. Falo para vocês que é uma molezinha esse fio, e ele é trabalhosinho, mas é muito gostoso, é um fio maravilhoso. Mas vamos continuar aqui. Então, atentem, façam essas reflexões com vocês. Entendeu? A gente quer procurar um fio toda forma mais barato. Mas não é que a gente vai achar um fio toda forma mais barato, tem que ser para que a gente tenha uma margem melhor para a gente. Por que a gente vai repassar tudo para o cliente? Toda fábrica vai lá, na hora que ela achou um produto que ela conseguiu arrematar por um preço mais em conta, porque ela comprou uma quantidade maior, ela passa para a gente. Pois é, eu sinto dizer para vocês, sinto não, né? Não é nem sentir e nem sentir, é a realidade. Ela não vai passar para a gente, porque ela tem que ter uma coisa que chama-se lucro. Isso é uma das coisas que nós temos que eu vou mostrar para vocês na aula de precificação. Ainda faltam 2 aulas que eu falei para vocês. Nós não temos que comprar o nosso telefone para gravar as aulas do que a gente ganhou de salário. Tem que ser do dinheiro juntado com lucro. Nós não temos que comprar uma impressora para imprimir uma etiqueta para mandar. Ou até um adesivo para o nosso cliente vindo dessa forma. Tem que ser do lucro. Nós não temos, são algumas coisas simples. Nós não temos que comprar um suporte para colocar o telefone para gravar uma aula. Uma ring light, que seja. Uma agulha nova, não importa. Uma etiqueta, ela foi colocada no preço. Mas para manter a outra parte lá organizacional e aquela compra maior e tudo mais de investimento, de crescimento da empresa que você passou a ser, o seu MEI, sim, é uma coisa também. Então tudo isso é importante, sabe por quê? Porque senão a gente não aposenta. Como que você vai aposentar se você nunca pagar seu MEI? Eu pago um MEI. Às vezes eu atraso porque eu tenho ainda uma dificuldade, às vezes quando eu vejo já passou a data, mas eu pago o MEI também. É importante nós pagarmos. Por quê? Porque se a gente quer e baseia nossos produtos pelo menos como salário mínimo, como que eu não vou lá na frente, mesmo talvez se eu não totalmente me aposentar do meu trabalho, eu poder passar a receber dele? Agora, para isso tem que fazer um investimento. Como que a gente às vezes vai lá e fica numa situação de aperto, não tem dinheiro para nada? Nós temos que ter uma margem de trabalhar e saber trabalhar com nossos valores recebidos, para que a gente não fique apertada. E eu quero contar uma outra história para vocês. E um beijo para a Lauren, pela sua forma de conduta de mudança. A Dani também fez umas condutas aí agora de mudança, parabéns para ela. Entendeu? Porque nós podemos mudar sim. Eu queria falar para vocês sobre a situação de uma história que eu ouvi essa semana, de um senhor. Tinha um carro sendo guinchado e ele virou... Isso é muito interessante que eu vou contar pra vocês, é uma história real, tá, gente? E amarrou uma cordinha num carro e no outro. Eu falei assim, caramba, né? Como é que essa cordinha consegue segurar esse outro carro aqui que é pesadão e o da frente puxando? Aí o senhor, com a sabedoria dele no trabalho, ele virou e falou assim, aqui o segredo está em manter a corda reta. Ela não pode ter folga. Aí na hora que o senhor falou isso, na mesma hora eu pensei e falei com ele assim, entendi, interessante. Mas eu vou falar com o senhor, o segredo não é esse. O segredo é o senhor dirigir aí no volante, pisar nesse freio ou não,
para que essa corda fique esticada, como o senhor falou. O que eu estou querendo dizer para vocês? O segredo do nosso trabalho não é fazer o crochê. Fazer o crochê todas nós sabemos. Saber, o mais importante é qual que é o nosso segredo. É como nós vamos dosar e saber o trabalho que nós gostamos e amamos fazer para que nós sejamos realmente bem pagas por ele de uma forma adequada. E é onde o ponto que eu quero chegar. Isso é totalmente individual e válido. Por quê? É igual a história do nicho. Eu contei essa história para chegar simples na história de nicho, que eu inclusive fiz um vídeo se a gente tem que fazer uma lojinha de R$1,99 ou um McDonald's. Alguns assistiram, outros não. E às vezes pelo título, simplesmente chamando de lojinha de R$1,99 como se fosse uma coisa menor, as pessoas não assistem. Em Belo Horizonte tem uma loja chamada Multicoisas, que é como se fosse uma lojinha de R$1,99, mas com produtos melhores. Gente, que loja fantástica. Dá vontade de trazer uma peça de cada coisa que tem lá dentro para casa. E o que eu quero dizer para vocês dizendo essas lojinhas dessa situação? Tudo é como você vende. Se você vende numa cidade igual eu tô aqui, que eu chamo de Roça 1, né, que é uma cidade de 30 mil habitantes, entre todas as partes que tem aqui, e o que acontece? Simplesmente, você vai ter públicos em que você vai até as pessoas, em que às vezes você ter produtos diferentes e que não seja totalmente o tal do nichado, só trabalhar com tapetes igual as meninas que eu falei aqui, por exemplo, né, igual só uma moda da casa mais básica, pode talvez ser interessante. Pode ser interessante você fazer um top, você fazer uma blusa, você ter feito, né, uma manta pro sofá, que eles chamam de peseira também. Tem vários produtos que a gente pode fazer, né, gente? A gente tem uma infinidade de coisas. Igual a minha bolsinha preta que eu mostrei pra vocês aí. Inclusive, eu tô com ela aqui nas mãos de novo. É uma bolsinha que eu fiz com um teste, por isso que o fechinho fica aparecendo na ponta. Que eu fiz em ponto baixo, que eu amei, porque o fecho não é costurado, é posto direto. E ela é fechada no fundo. Que tá lá no fundo, fora de foco, a minha bolsinha preta. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Tem público para as duas situações. Mas se a gente vai criar essa situação e direcionar ela de forma colocada, às vezes dentro do Instagram, a gente pode fazer com que as pessoas ficam se confundindo. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu não gosto de funk. Então, se eu tiver que escutar uma rádio que ela vai e anuncia que ela é uma rádio que qualquer hora do dia passa funk, eu não vou querer ouvir. Mas se ela é uma rádio que mesmo ser direcionada, sei lá, como MPB, como pop, sei lá, como certas músicas, e ela coloca que ela faz o flashback ou o atual do funk todo domingo, eu sei que eu consigo ir ouvir ela nos outros dias da semana, eu sei que domingo eu não consigo assistir porque não é uma coisa que eu gosto de ouvir. Então, domingo eu não preciso ouvir, mas nos outros dias aquela rádio me atende. Onde eu estou querendo dizer para vocês, uma das formas que às vezes pode facilitar para que vocês tragam os mesmos produtos como se fosse o de R$1,99, né? Ou seja, sem ter um nicho específico para dentro, tipo de um Instagram, é o quê? Lá tem plataformas diferentes dentro da mesma plataforma. Como assim? Eu tenho o feed embaixo e eu tenho os stories, que só dura 24 horas, e eles podem ficar em destaques. Então, se vamos supor, a maior predominância minha são tapetes, são coisas de decoração, e vamos supor bolsas, algumas coisas que eu gosto de maxi crochê, elas podem vir pro feed, para a parte de baixo. Aí se de repente eu fiz essa blusa minha aqui, apesar que no meu Instagram tem uma blusa minha que eu fiz lá assim, uma não, né? Tem mais de uma. Eu posso simplesmente fazer um destaque. Blusas. Entendeu? Então o que acontece? A gente consegue fazer formas de direcionamento em que a gente possa ter aquilo ali. Mas vocês não vão me ver fazendo biquíni. Inicialmente não. Por quê? Porque para eu fazer um biquíni e eu conseguir saber que o tamanho fica adequado para aquela pessoa é complicado para mim. Vocês não vão me ver fazendo um monte de pecinhas miúdas de amigurumi mesmo eu achando lindo. Porque o ponto pequeno eu tenho dificuldade de contagem. Então aquilo vai ser um processo de superação para mim? Sim. Sim, é sim. Seria interessante eu me superar? Seria. Eu quero nesse momento? Não. Então eu tenho que estar muito à frente de várias coisas para eu poder fazer dessa forma. Tem um moço gritando no fundo, mas vocês relevam, tá, gente? É o vizinho, quando ele começa a achar que o filho dele é um pau mandado. Me perdoem por isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos que nos priorizar, nós temos que saber fazer o nosso plano de negócio. Porque, preste bem, se eu vou fazer biquíni, eu tenho que ter uma linha totalmente diferente, às vezes, do que eu vou fazer um tapete. E como é que ficam nossas margens de produtos para que a gente faça? É por isso que eu falo que a gente trabalhar com pronta entrega, com as peças nossas específicas,
Eu vou colocar isso depois no preço para vocês direitinho, né? A gente consegue ter uma forma de valor. E quando é uma encomenda de uma coisa em que eu nem trabalhe, aquele valor é totalmente diferenciado. Por quê? Porque eu estou comprando um produto e uma linha específica totalmente para o cliente. É o que aconteceu quando eu fui produzir uma bolsa com uma espessura de um fio que eu nem trabalhava. Então eu tive que comprar todo o material para aquela cliente? Sim. Mas eu tenho condição de trabalhar com uma coisa com encomenda? Sim. Mas aquela encomenda é específica desde que a gente consiga ou não fazê-la. Vocês têm que ficar atento nisso. Não é só porque é uma encomenda que me pediram que eu vou fazer. Aquela encomenda eu vou conseguir trazer satisfação minha pessoal para conseguir produzi-la? Beleza, caso contrário, não vamos entrar nessa. Vamos ficar atentas a isso, tá? Então, o que acontece? Existem vantagens em eu fazer um nicho, mais coisas específicas? Sim. Um exemplo disso é aquela outra menina, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Lucélia, acho que Silva Artes, se eu não me engano que é o nome dela. É esse? Acho que é esse mesmo, é. Ela só faz mesa posta e ela só faz com cores candy colors. Você não vê ela trabalhando com roxo, você não vê ela trabalhando assim com laranja, você não vê ela trabalhando com azul piscina, azul não sei o que, várias coisas. Ela trabalha com candy colors e algumas cores básicas atrás. Por quê? Porque ela conseguiu se nichar mais. Aí as pessoas falam assim, então quando a gente não nicha, a gente não ganha. Ganha. Ela está sempre produzindo. E o que ela fez para poder abrir um pouco o leque? Ela começou a entrar numa parte de papelaria para crocheteira. Eu mesmo fiz algumas coisas de papelaria para mim? Sim. É uma boa? Achei legal. Eu pensei até uma das coisas com que eu fiz depois colocar lá também na Shopee para poder colocar se alguém quiser. Sim. Eu posso oferecer alguma outra coisa. Não só para uma crocheteira, mas para algum outro colega artesã. Então, o que acontece? Temos espaço para todas as possibilidades. Agora, temos que entender que quanto mais você entender que você merece, Deus criou a natureza, Deus criou tudo. Por que a gente merece ter tão pouco? Deus não abomina a prosperidade para ninguém. Deus é próspero. Que dia que você já viu um pé de manga? Ah, não, vai dar só 2 mangas porque muita manga, não, Deus não quer. Quem disse que uma única semente, depois que virou uma árvore, ela tem que dar só uma manga? Ela dá várias e várias, centenas e centenas, milhares de manga no decorrer da vida dela. Porque o normal da vida é essa prosperidade. Por que você, para usufruir das coisas de Deus, tem que ser tão diminuído? Tão ali arraigado um pouquinho? Então, é uma questão de se pensar nisso também. Entendeu? E não confundir ambição com ganância. É diferente. A ambição todos os dias nós temos que ter. Agora, a ganância, eu falo para vocês, aí não. Aí não, porque a gente não está indo contra uma lei de Deus. Porque para a gente ter a ganância, a gente tem que estar dando tombo em alguém. A ambição é um crescimento nosso. Eu vejo uma colega fazendo rápido, ótimo, eu também quero fazer rápido. Porque se eu vejo uma colega fazendo rápido e eu vou lá e desdenho, não acredito nela, eu estou acabando de colocar a prova que eu também não consigo. Pois é. Por quê? Porque o que eu vejo no outro está também em mim. Então, se eu acho que ela está andando muito rápido, estou achando que ela está mentindo, né? Como surgiu aquele tema recente agora nessas últimas 3 semanas, eu digo para você, então você está adquirindo um atestado de incapacidade. Que se ela não pode, então você também não pode. Então você é tão incapaz ou até mais do que ela. E aí você vai conseguir ser mais rápida, mas é nunca. Como que alguma coisa que você não admira, que você abomina, vai ser uma característica boa sua? Não vai. Se você abomina um ladrão, você vai virar ladrão? Ladrão é um termo masculino, né? Uma ladra. Não vamos, não é a forma de reagir. Então a gente tem que se concentrar nisso. Gente, quem quer aprender, ter insights mentais, viradas de chave, crescer junta, a gente se desenvolver, começa a compartilhar isso aqui para outras pessoas, me segue. Assiste o vídeo, comece pelo começo. Eu assisto o vídeo de vocês e vejo vocês se perdendo em simples coisas. Aquele vídeo eu mesmo assisto para eu não me perder dos princípios para onde a gente quer ir. O que a gente quer do crochê, como a gente quer fazer. O mundo aqui fora faz com que a gente fique toda hora de uma forma e a gente pode se perder muito fácil. Compartilha para outras pessoas. Olha a blusa aí, ó. Essa é uma das mangas. Compartilha, segue, comenta, né? Vamos nos ajudar a gente a crescer cada vez mais. O que eu estava mostrando para vocês no papelzinho ali? Eu tinha que vir marcando de um lado de uma manga e da outra. Porque se eu não vou lá e marco o que for em cada carreirinha, gente, é mais fácil dele se perder, ainda mais que eu tenho que cortar a linha de um lado, cortar a linha do outro, cortar a linha do lado e cortar do outro.
Agora me conta, você também tem alguma peça sua parada aí? Que você tem prioridade para fazer para você, só que ela não virou prioridade, tudo virou prioridade, de menos você? Enquanto você colocar teu filho como prioridade, todas as outras peças das pessoas como prioridade, você ficando, lembre-se, enquanto você não for sua prioridade, você não vai conseguir ser a melhor prioridade para os outros. Um beijo, crocheteiras, vou trazer outras aulas aqui para vocês e até o próximo vídeo e me diz o que você achou. Beijinho!